Vamos abrir novamente as nossas Bíblias no texto de Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Dando continuidade à nossa exposição bíblica do livro de Gênesis, nas noites de domingo, hoje nós vamos meditar nesse 6º capítulo do livro de Gênesis. E diz assim: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para o conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu te agradeço pela tua palavra que acabamos de ler. Agradeço a presença de cada pessoa aqui nesta noite, Senhor. E peço a ti, Senhor Deus, a iluminação do Espírito Santo a cada um, Pai, para que compreendam, para que entendam a exposição da tua palavra, para que, ó Deus, coloquem em prática tudo aquilo que for ensinado nesta hora aqui, Senhor Deus.
Fala, Senhor, com cada um, Senhor, tanto aqueles que aqui estão, como a todos a quem esta mensagem chegar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a maldade humana, ela é visível e crescente a cada dia. O que nós vemos ao nosso redor? Nós vemos caos, nós vemos insegurança. É interessante que aqui em Itaboa, quando chega sexta-feira à noite, você já começa a ouvir e perceber muitas vezes a bagunça daqueles que gostam do caos, que gostam da maldade. E, além de tudo isso, catástrofes, mortes violentas, corrupção. Você vê corrupção no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, corrupção em todo o mundo. Você percebe que nas famílias muitas vezes não existe unidade, são filhos que maltratam seus pais, pais que maltratam seus filhos, maridos que traem e que machucam suas esposas, esposas que não respeitam seus maridos. Nós vemos, meus irmãos, alunos que desrespeitam também seus professores. Alguns professores são até mesmo agredidos por alunos. Irmãos, ao nosso redor, a maldade, ela é visível. A maldade é visível. Aqui em Itaboa, Estado de São Paulo, Brasil, mundo, a maldade, ela é visível. E nesse mundo criado por Deus, onde a maldade, ela está por todos os lados, existe esperança. Quando se olha a maldade humana, quem não crê em Jesus pode pensar que esse mundo está perdido, não tem jeito. Não tem jeito. O homem, ele vai acabar com o mundo e vai acabar com si mesmo. É o que algumas pessoas dizem. Mas, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que quem criou este mundo e quem criou cada uma das criaturas, cada um dos seres humanos deste mundo, foi o próprio Deus. E existe sim esperança neste mundo de crueldade, nesse mundo de maldade para o homem. E esta esperança está no próprio Deus, na pessoa do Filho dele, do Filho de Deus. E na semana passada, quando a gente estudou o capítulo 5 de Gênesis, o que nós aprendemos ali? Aprendemos que a morte é uma coisa certa para todas as pessoas. Todo mundo vai morrer um dia. Todo mundo um dia vai se encontrar com o seu Criador. Mas aqui no capítulo 5 mesmo, que a gente viu na semana passada, percebemos que existe a esperança sim, quando nós vimos que um daqueles homens não morreu, foi Enoque. Você lembra que Enoque, ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Nós vimos, meus irmãos, nos 2 últimos domingos, a história de 2 famílias diferentes, de 2 sementes. Você se lembra, lá no capítulo 3, há 3 domingos atrás, que Deus, depois que o homem e a mulher pecaram, ele disse que ele colocaria, Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus aqui ele estabelece 2 descendências, 2 famílias, 2 sementes, 2 tipos de pessoas na terra. Existem apenas 2 tipos de pessoas na terra. Aqueles que são a descendência da serpente, a semente da serpente, e a descendência da mulher, a semente da mulher, da onde veio Cristo. No capítulo 4, meus irmãos, nós vimos que o homem e a sua mulher geraram 2 filhos, e um dos filhos matou o seu próprio irmão. E Caim, esse assassino, ele andou fugitivo pela terra, ele constituiu família, e a família de Caim foi uma família formada por gente má, por assassinos, por polígamos, por pessoas que só faziam o pecado.
Quando nós chegamos então no capítulo 5, meus irmãos, nós vimos que no lugar de Abel, Adão e Eva tiveram um outro filho que colocaram o nome dele de Sete. No final do capítulo 4, a gente se lembra, meus irmãos, que naquela época começou a se invocar o nome do Senhor. Então, o capítulo 5 vai mostrar uma segunda família, a família que chamamos de descendência da mulher, aqueles que andavam com Deus. Você vê que Enoque, ele andava com Deus. Você vê que Noé foi um homem onde o pai dele tinha esperança. Você se lembra aqui em Gênesis 5, versículo 29, Lameque, que foi o pai de Noé, colocou o nome do seu filho de Noé, dizendo o seguinte, Gênesis 5, 29, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então, havia uma esperança na família de Sete, na linhagem da mulher, na descendência da mulher. Dois tipos de pessoas: aqueles que não andam com Deus e aqueles que andam com Deus. A família da serpente, a descendência da serpente, a semente da serpente, e a família de Deus, a semente de Deus, da mulher, que veio lá de Eva, a família do Senhor. O que acontece no capítulo 6? Então você vê, capítulo 4, uma família, a família ímpia, capítulo 5, outra família, a família que andava com Deus, e o capítulo 6, as duas famílias se misturam. E aí a gente tem um problema. Olha só o versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os homens de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Os filhos de Deus, o que eles fizeram? Eles viram que as filhas dos homens, elas eram muito bonitas, elas eram formosas. Agora vamos prestar atenção numa coisa aqui. Quem eram os filhos de Deus e quem eram as filhas dos homens? Se você olhar primeiro para o versículo 1, você viu que estava se multiplicando os homens na terra. Isso era a vontade de Deus mesmo. Deus ele disse lá para o homem e para a mulher, crescei e multiplicai-vos, tenham filhos, tenham netos, bisnetos. E aí você se lembra que tanto no capítulo 4, na família de Caim, como no capítulo 5, na família de Sete, era isso que estava acontecendo mesmo. As pessoas estavam desenvolvendo, as famílias estavam crescendo, o mundo estava ficando cheio de gente. Só que aconteceu uma coisa. Os filhos dos homens, versículo 2, eles viram que os filhos de Deus, versículo 2, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram lindas, formosas aqui, meus irmãos, no Antigo Testamento, na língua hebraica, que foi a língua que foi escrita no Antigo Testamento, significa que eram mulheres lindas. E eles desejaram essas mulheres, e eles tomaram para si como esposas as que mais lhe agradaram. Agora, a pergunta: quem eram esses filhos de Deus e quem eram essas filhas dos homens? Bom, os estudiosos, os teólogos vão divergir muito nas interpretações, mas a maioria entende o seguinte, pelo contexto todo aqui de Gênesis. Se você olhar para o capítulo 4, que eu já falei, o capítulo 5 também, e aí a gente chega no capítulo 6. O que a gente vai entender aqui? Que aqui em Gênesis 6, 2, nós vemos a mistura das duas famílias. Os filhos de Deus, quem eram? Eram homens que descendiam da família de Sete, os descendentes de Adão, aqui no capítulo 5. Eram homens que andavam com Deus, eram homens que estavam, vamos dizer assim, na igreja. Era o povo de Deus. Esses eram os filhos de Deus, não eram anjos. Por que não eram anjos? Alguns vão falar que aqui eram anjos, mas por que não eram anjos? Porque anjo não tem sexo. Anjo não se casa. Jesus ensinou isso. Anjo não vai se casar com mulher, muito menos anjos maus. Então eram homens, filhos de Deus. Aqui nós vamos entender que era a descendência desses homens aqui do capítulo 5. Era a linhagem santa, era a igreja, era o povo de Deus.
que eles fizeram? Eles viram que as filhas dos homens, quem que eram as filhas dos homens? Que homens são esses? É o capítulo 4. As mulheres descendentes de Caim, mulheres que não seguiam ao Senhor, mulheres que não andavam com o Senhor. O que aconteceu então aqui? Aconteceu o chamado casamento misto. Homens que andavam com Deus, deixaram de andar com Deus, desejaram mulheres que não andavam com Deus, mulheres do mundo, e se casaram. E, queridos irmãos, isso é um assunto, de certa forma, delicado, mas nós percebemos que quando isso acontece na Bíblia, coisa boa não pode vir, coisa boa não pode acontecer. Olha só, aqui no capítulo 6, olha de novo para o capítulo 6. Depois que houveram esses casamentos mistos, filhos de Deus com as filhas dos homens, olha o versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus filhos e os seus dias serão 120 anos. Deus então esgotou-se a paciência dele. A maldade estava se multiplicando e Deus estabeleceu um limite. Os homens só vão viver mais 120 anos. E aí a gente vai ver daqui a pouco que depois desses 120 anos Deus então destruiria a terra com o dilúvio. E por que isso? Porque a gota d'água foram esses casamentos. Filhos de Deus que em vez de casarem com filhas de Deus, se casaram com as filhas dos homens. E meus irmãos, perceba que em toda a Bíblia Deus ensina que o casamento é algo precioso. É precioso. Por quê? O casamento é uma das ilustrações que a Bíblia nos mostra do relacionamento que Deus tem com o seu povo. Nós somos chamados, a igreja ela é chamada de a noiva de Cristo. No Antigo Testamento, o povo de Israel era chamado de a esposa de Deus. Existe uma aliança, um casamento entre o povo eleito de Deus e o próprio Deus. E o que acontece? Nós éramos pecadores. Quando nós fomos salvos por Deus, nós nos casamos com Deus, nós passamos a ser como Deus, passamos a ser santos. Por isso que Deus então ensinou ao seu povo para que eles também, na vida aqui na terra, se casassem entre eles. Crente casando com crente. Meus irmãos, quando os israelitas eles chegaram em Canaã para conquistá-la, lá no livro de Josué, Deus havia instruído eles que eles destruíssem todos os povos pagãos que habitavam em Canaã. Por que isso? Por que eles tinham que fazer isso? Porque aqueles povos eles eram idólatras, e se eles permanecessem ali, eles iam influenciar o povo de Deus à idolatria, à desobediência. O que aconteceu? Eles deixaram alguns povos. E aí quando você chega no livro de Juízes, o que acontece? Aqueles povos idólatras, pagãos que ficaram em Canaã, eles influenciaram Israel a se afastarem de Deus. Você conhece a história de Sansão, por exemplo? Conhece a história de Sansão, né? Sansão era um homem israelita, era um homem crente, apesar de ter cometido vários pecados, mas você vai se lembrar que Sansão, ele se casou com uma filha dos filisteus. Quem eram os filisteus? Os filisteus eram um povo pagão que era idólatra, que desagradava a Deus, era inimigo de Deus. O que Sansão fez? Ao invés de casar com uma mulher do seu povo, ele se casou com uma mulher ímpia. E a Bíblia fala lá em Juízes que o seu pai, o pai de Sansão, ele se desagradou, porque Sansão não se casou com uma das mulheres do povo, mas sim com uma ímpia. O que aconteceu? Sansão depois ele deixou essa mulher e se enamorou com Dalila. Lembra de Dalila? A mesma coisa, era uma mulher do povo filisteu. E Dalila traiu Sansão, você lembra? Ela tentou por várias vezes perguntar para Sansão de onde vinha a força dele, até que ela conseguiu que ele dissesse
cortou os cabelos dele e ele então teve os seus olhos furados e foi preso pelos filisteus. Tudo isso por um relacionamento errado. Mais tarde, meus irmãos, a gente vai ver a história de Salomão. Salomão foi um homem temente a Deus, crente no Senhor. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que Salomão, ele se casou com várias mulheres de povos pagãos. E Deus havia dito para que eles não se casassem, não se misturassem. O que aconteceu? Essas mulheres, elas perverteram o coração de Salomão. E na sua velhice, Salomão então se desviou de Deus. No Novo Testamento, Paulo ele ensinou aos coríntios que eles deveriam se casar somente no Senhor. E Pedro, ele era casado com uma mulher irmã, está dizendo lá em 1 Coríntios, uma crente no Senhor. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento, queridos irmãos, o Senhor nos ensina que o casamento é algo que deve ser levado a sério, é algo que é para a vida toda e que é algo santificado por Deus. Por isso, um santo deve se casar com uma santa. E quando eu digo santo e santa aqui, não estou falando de gente que não tem pecado, mas gente que foi separada por Deus. E se Deus não, e o fato de Deus não se agradar de casamentos mistos é que geralmente o ímpio vai levar o crente para longe de Deus. Ele vai ser tentado a se afastar de Deus. E se porventura alguém aqui tenha contraído um casamento com uma pessoa não crente, sabe do que eu estou falando? Não é algo perfeito. Na verdade, nenhum casamento entre dois crentes é perfeito, mas falta a comunhão do casal com Deus. Falta o tratamento do marido à sua esposa, amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se a esposa é ímpia, falta aquela honra que uma esposa crente daria ao seu marido. Por isso a minha palavra aqui aos solteiros. Um cônjuge ímpio, ele nunca vai te levar para perto de Deus. Por quê? Porque um cônjuge ímpio, ele não conhece a Deus. Como é que ele vai te levar para perto de Deus? Agora, um cônjuge crente, um marido crente, uma esposa crente, ele vai te levar para perto do Senhor. Ele vai te levar a orar mais, a ler mais a Bíblia, a se consagrar mais. E se você deseja se casar, você que é solteiro aqui, tem o desejo de se casar, o que você tem que fazer? Você tem que pedir para Deus um marido crente, uma esposa crente. Os pais aqui que têm filhos e filhas solteiras, têm que dobrarem seus joelhos diante de Deus e pedir para Deus que Deus dê às suas filhas maridos crentes, maridos que sirvam ao Senhor, que amem ao Senhor mais do que suas filhas. Se você é pai e mãe de homens solteiros, meninos, jovens, adolescentes, você tem que pedir para Deus dar para seus filhos moças crentes como esposas, porque quando isso não acontece, o que vem são graves consequências. É uma coisa séria, meus irmãos, que infelizmente em muitos lugares isso não é levado em conta. Uma família, um casamento, aliás, que agrada a Deus, é um casamento onde dois filhos de Deus, um filho de Deus e uma filha de Deus se unem. E no casamento, eles glorificam a Deus. Quando isso não acontece, acontecem consequências. E quais as consequências que aconteceram aqui no capítulo 6 de Gênesis? Olha o versículo 4, queridos irmãos. Naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Aqui diz que haviam gigantes. Que tipo de gigantes eram esses? De novo, a língua hebraica, a língua que foi escrita no Antigo Testamento, a palavra aqui para gigante é a palavra nefilim ou nefilins. E nefilim, ele pode ter dois significados diferentes. Aqui eram pessoas muito altas, gigantes mesmo, igual Golias. Golias ele tinha 3 metros de altura. É muito alto, né?
Então pode significar realmente homens muito altos, mas também pode significar aqui homens gigantes na maldade. A maldade deles era gigante. E a gente acredita que é a segunda opção. Por quê? Porque está dizendo aqui no versículo 5, o versículo seguinte, que viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado. E o 4 mesmo diz que os filhos daqueles casamentos, dos filhos de Deus com as filhas dos homens, esses casamentos mistos geraram filhos. E como que eram esses filhos? Como que eram os filhos desses casamentos mistos? Eles foram, versículo 4, homens valentes, varões de renome na antiguidade. Valente aqui, meus irmãos, eram homens cruéis. A valentia nesse texto aqui não significa uma valentia de coragem, mas uma valentia de fazer maldade. E como é que você sabe disso, pastor? É só você olhar o versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mau o desígnio do seu, todo o desígnio do seu coração. Continuamente mau. Então, aqueles meninos, aqueles filhos daquelas famílias mistas, eles foram grandes em maldade. E o que aconteceu? Você se lembra? Capítulo 4. Um povo ímpio, família de Caim, não amava a Deus. Capítulo 5. Um povo que andava com Deus, crente, família de Sete. Estava bem separado, né? Quando eles se misturaram, aconteceu de todo mundo ficar ruim, todo mundo ficar mal. Olha o versículo 5 de novo. A maldade do homem havia se multiplicado na terra. Ela não tinha crescido, ela tinha se multiplicado. E que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Veja, a maldade não era uma coisa que acontecia de vez em quando. Era contínuo, era direto, era constante. A maldade na terra naqueles dias, meus irmãos, era continuamente mal. O quê? Todo o desígnio do seu coração. Por que coração? Coração, no entendimento dos hebreus, dos orientais, é de onde vêm todos os sentimentos, todas as nossas vontades. Lembra que Jesus, ele disse o seguinte, quando ele estava expondo os mandamentos lá no Sermão do Monte, ele disse assim, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Mas se você olhar para uma mulher com uma intenção impura, no coração você já adulterou com ela. Então o que é o pecado? O pecado não é somente você ir lá e fazer alguma coisa, fazer alguma maldade. O pecado não é apenas um homem tomar uma mulher que não é dele, o adultério. Mas se no coração dele ele desejou uma mulher que não é a esposa dele, no coração, os desejos do coração, ele já pecou, ele já adulterou. Ouviste o que foi dito, Jesus falou, não matarás. Mas se você chamar o seu irmão de tolo, você já matou o seu irmão. No coração, os desígnios maus, eles começam no coração, o desejo do coração. Você pode nunca ter matado ninguém, mas se você já odiou alguém, você já cometeu o assassinato no seu coração. Você pode nunca ter traído a sua esposa, mas se você cobiçou outra mulher que não a sua esposa, você já cometeu o adultério. É o que Jesus ensina. É no coração, continuamente mal. A maldade estava no coração dos homens. E, meus irmãos, a gente sabe que isso é verdade até mesmo em nós. Lembra que eu falei hoje de manhã? Quem que foi a pessoa mais má que a gente se lembra? Se eu fizer uma pergunta aqui, qual a pessoa mais cruel, mais ruim, mais sangue ruim que você se lembra? Muitos vão falar, por exemplo, Hitler. Hitler, ele cometeu muitas maldades, milhões de pessoas foram mortas a mando dele. Nunca se esqueça que você e eu
somos capazes de fazer a mesma coisa ou até pior que Hitler. Somos capazes. Lembra de Davi, lembra? Davi era um homem segundo o coração de Deus, adulterou e matou. Lembra? Lembra de Moisés, né? Moisés, ele andou com Deus, mas ele matou um egípcio. Então a gente é capaz, meus irmãos, de fazer coisa horrível. Somos capazes. O mal, ele está no nosso coração. Só que aqui, no caso, a maldade do homem não parava. E olha o versículo 6, o que aconteceu? Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E agora ficou difícil. Como assim Deus se arrependeu? Parece ter uma contradição aqui, né? Porque lá em Números 23, 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Espera aí, num versículo da Bíblia fala que Deus ele não se arrepende, e num outro versículo vai falar que ele se arrepende. Aliás, tem 2 versículos na Bíblia que falam que Deus se arrependeu. Um é Gênesis 6,6 e o outro 1 Samuel 15,35, quando diz que o Senhor se arrependeu de ter constituído Saul rei de Israel. Mas como assim? Numa parte da Bíblia fala que Deus não se arrepende, noutra parte fala que Deus se arrepende. A Bíblia está entrando em contradição? Não. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, é uma coisa chamada antropomorfismo. O que é isso? Que negócio é esse? Aí eu vou explicar para vocês. A Bíblia, ela está se acomodando ao nosso entendimento. Então é assim, quando a gente se arrepende, quando você se arrepende de alguma coisa, você reconhece que você fez alguma coisa errada ou que você falou alguma coisa que não devia. Então, por exemplo, se eu faço alguma coisa que eu não deveria ter feito, eu cometo um erro, aí eu me arrependo. Se eu falo alguma coisa que eu não deveria ter falado, eu falei errado, então eu me arrependo. Bom, como Deus ele não peca, nem comete erros, como que Deus pode se arrepender? Se o arrependimento está relacionado a algum erro, a algum pecado nosso. Acontece, meus irmãos, que o arrependimento de Deus, ele não é igual ao nosso arrependimento. Como que é o arrependimento de Deus, então? Volta os seus olhos de novo para Gênesis 6,6. Ele está explicando aqui, o texto explica. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. O que aconteceu então? Deus, ele é uma pessoa, e como pessoa, Deus tem sentimentos. Como que é o arrependimento de Deus? O arrependimento de Deus, meus irmãos, é uma tristeza muito grande ao ver a maldade no mundo. Então, quando Deus olhou para o mundo que Ele criou, Ele olhou para o homem que Ele havia criado, e esse homem havia se afastado dele, esse homem era continuamente mau, a violência estava crescendo, Deus ficou com uma tristeza muito grande. Ele diz aqui, pesou no coração. Sabe o que é coração pesado? É quando você está naquela tristeza profunda. Foi isso que aconteceu com Deus. Mas lembra de uma coisa, a tristeza de Deus também é uma tristeza diferente da nossa tristeza. É diferente. Quando Deus fica triste, não é a mesma tristeza que eu e você sentimos. Por quê? Porque a tristeza de Deus não é uma tristeza passiva. Deus ele não observa a maldade humana e vai para o canto chorar. Né? Como, o homem me abandonou, eu vou para o canto chorar. Não, Deus não é assim. Deus ele age. Deus ele é ativo. Tudo que acontece no mundo, meus irmãos, é exatamente a vontade de Deus. Até a maldade, como assim? Provérbios 16:4 diz o seguinte: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Deus criou tudo, até o mal, até o perverso, até o homem ímpio, até o criminoso. Deus criou. E Deus tem um plano para cada uma dessas pessoas. Deus tem um plano. Para quê?
Todo o mal que acontece no mundo, ele faz parte do plano de Deus. Mas entenda uma coisa, Deus, ele não faz maldade. Deus é bom, ele não faz maldade. Mas Deus, ele criou homens que fazem maldades para quê? Para mostrar atributos dele. Um deles é a sua justiça. Como é que Deus ia mostrar a justiça se não houvesse mal no mundo? Ele julga os homens pelas suas maldades. Uma justiça perfeita, uma justiça santa. É uma coisa complicada de entender, meus irmãos, exatamente, eu penso dessa forma, é complicado de entender isso. Mas se a gente crê num Deus que é todo-poderoso, num Deus que é soberano, num Deus que não pode ser enganado, num Deus que não pode ser frustrado, então é assim. Deus, ele nunca vai ser enganado. Deus, ele nunca vai ser surpreendido. Nós cremos num Deus que não é um Deus fraco, um Deus impotente, um Deus que, eu não posso fazer nada, a maldade está acontecendo, mas o que eu posso fazer? Eles quiseram assim, eu não posso fazer nada. Não. Deus, ele faz todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. Ele está no controle de todas as coisas, meus irmãos. E por causa da maldade do homem, Deus então toma uma decisão que na verdade já estava dentro dos seus planos. Olha o versículo 7, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os ter feito. Deus então, ele decide, meus irmãos, acabar com tudo. Tudo vai desaparecer. Vou acabar com os homens, vou acabar com os animais, vou acabar com as aves, com os répteis, vou acabar com tudo. E qual que é a impressão que você tem quando você lê essa passagem bíblica? Que parece que Deus, ele fracassou. Que Deus criou tudo bom, tudo perfeito e o homem estragou tudo. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo, meus irmãos. A Bíblia está nos mostrando aqui que tudo existe um objetivo. Tudo existe um objetivo. E Deus, ele queria mostrar aqui duas coisas. Primeiro foi o que eu já falei, a sua justiça. A sua justiça. Quando o homem peca, ele recebe de Deus o juízo. Ele é castigado por Deus. Quando o homem peca, ele sofre nas mãos de Deus. Ele desobedeceu à vontade de Deus. Deus é justo. Agora, além da justiça, Deus, ele mostra uma segunda qualidade, um segundo atributo, que é a sua graça. Por que a sua graça? Olha o versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Irmãos, o que aconteceu aqui foi o seguinte. Aconteceu que todo mundo, quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo. Pensa numa coisa, pensa numa realidade. Imagina o seguinte, que o mundo inteiro, todas as pessoas do mundo, são gente de sangue ruim, gente má, gente cruel, gente violenta, todas, exceto você e sua família. Pensa numa situação assim. Se você pensar no nosso bairro, já fica difícil, né? Imagina o bairro inteiro formado de gente má, e só a sua família é gente crente. Ia ficar difícil viver aqui, né? Só que você podia mudar, assim, não dá para viver aqui, vamos mudar. Só que não tinha para onde correr. Era igual o coronavírus, que pegou o mundo inteiro. Só que foi pior que o coronavírus, foi pecado. Todo mundo, um homem, e a gente vai ver em seguida, e a sua família, receberam a graça de Deus. Por isso, em Noé, não em Noé propriamente dito, mas em Deus, que havia chamado Noé, nós encontramos esperança. Um mundo onde todo mundo era maldoso. E não era uma maldade que acontecia de vez em quando, lembra? Continuamente mal. A maldade, meus irmãos, a gente olha para o nosso mundo hoje e fala, né? Alguns, os mais antigos vão falar, no meu tempo era melhor, no meu tempo se respeitava pai e mãe, no meu tempo isso, no meu tempo aquilo. A gente se engana quando a gente pensa assim. Porque no passado
as pessoas eram tão pecadoras como hoje. No meu tempo não existia esse negócio antigamente de homossexualismo. Você vai ver mais para frente, né? Aqui em Gênesis mesmo, lá em Sodoma e Gomorra, os homossexuais. Então, meus irmãos, a maldade, desde que Adão e Eva pecaram, a maldade entrou no mundo. A maldade é antiga. Só que só existe uma solução para a maldade: a graça de Deus. A graça, ela se manifestou na família de Noé. Versículo 9, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Quer dizer, entre os contemporâneos de Noé, no tempo de Noé, só tinha Noé e a sua família de justo e íntegro. Por quê? Olha o final do versículo 9. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus, igualzinho Enoque. Se Noé andava com Deus, ele ensinava a sua esposa a andar com Deus. Se Noé andava com Deus, ele era um marido que conduzia a sua esposa a ficar perto de Deus. Lembra que eu falei? Num casamento misto isso não vai acontecer. Noé era um homem crente, um servo de Deus, ele andava com Deus, ele levava a sua esposa a andar com Deus e os seus filhos também. Por isso que Deus vai fazer uma aliança com a família inteira, a gente vai ver isso daqui a pouco. Ele gerou 3 filhos, versículo 10, Sem, Cã e Jafé. E a grande bênção de Deus foi exatamente essa, meus irmãos, a sua graça. O que a gente leu lá em 2 Pedro capítulo 2? Que nós estávamos nas trevas e fomos tirados das trevas e trazidos para a sua maravilhosa luz. Para quê? Você lembra? 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir. Versículo 9, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, para quê? De proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus manifestou a sua graça em nós para a gente proclamar. A anunciar. Foi o que Noé fez. Deus, ele anunciou para Noé que iria destruir o mundo, destruir as pessoas por causa da violência. Olha lá o versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Violência tomou conta da terra. 12. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Todos corrompidos. 13. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência, dos homens que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste. E aí ele vai explicar como que deveria ser a arca, o tamanho da arca. Versículo 17. Porque estou para derramar águas de dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. No versículo 18, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher, e as mulheres dos teus filhos, e tudo que vive, toda a carne, de 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Então Deus falou assim, Noé, o negócio é o seguinte, eu vou destruir tudo, todos os homens, você vai construir uma arca desse jeito, você vai pegar sua mulher, seus 3 filhos, suas 3 noras, vai pegar um casal de cada animal, colocar nessa arca, porque eu vou destruir a terra. O que Noé fez até chegar o dilúvio? Demoraram 120 anos, lembra que eu falei? Deus deu um prazo de 120 anos. Demoraram 120 anos para Noé construir a arca e Deus finalmente mandar o dilúvio. O que Noé fez? Pega a sua Bíblia e vai lá em 2 Pedro. E eu vou te mostrar uma coisa. 2ª carta de Pedro, lá no finalzinho da sua Bíblia.
Capítulo 2, verso 5. 2 Pedro 2, 5. Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Ele é chamado, Noé é chamado de pregador da justiça. O que Noé fez enquanto construía a arca? Ele pregava. Gente, Deus falou comigo que vai vir um dilúvio, vai descer água nessa terra. Arrependam-se, voltem-se para Deus. E o povo não ouviu a palavra pregada por Noé. O povo não ouviu. O que aconteceu? Todo mundo morreu. Não ouviram a pregação de Noé. Mas observa, meus irmãos, Noé e a sua família, eles não eram melhores do que os outros. Por que Deus salvou a família de Noé e matou todo mundo? Porque Noé era melhor? Era mais bonito? Sua família era melhor? Não. Lembra? Noé achou graça, houve graça de Deus. Olha o versículo 18 mais uma vez. Deus lhe disse, contigo, Gênesis 6, 18, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Deus ele fez uma aliança com Noé. Por isso que eu falei do casamento. O casamento ele é uma das ilustrações que a Bíblia usa para o relacionamento de Deus com o seu povo. E é algo lindo isso, porque olha a aliança aqui. A aliança de Deus com uma família. Vocês são meus, eu vou cuidar de vocês, eu vou salvar vocês do dilúvio, da morte. Eu vou proteger vocês, vocês vão ficar na arca e eu vou cuidar de vocês. Eu vou salvar vocês. Algum tempo mais tarde, Deus então estabelece a sua aliança com quem? Com um descendente de Noé, Abraão. E ele fala para Abraão o seguinte, Abraão, o negócio é o seguinte, as famílias da terra serão abençoadas em você, de ti eu farei uma grande nação. E toda a família de Abraão, Abraão, Isaque, Jacó, os filhos de Jacó, Deus teve uma aliança com eles. Eles foram a família de Deus. De Jacó saiu o povo de Israel e Deus então ele fez uma aliança com Israel. Era a nação de Deus, o povo de Deus. Quando a gente chega no Novo Testamento, o que acontece? Nós vemos também a aliança de Deus com a igreja. Olha Atos 2,39, está dizendo o seguinte, Pedro estava pregando a multidão, Atos 2,39, e ele disse o seguinte à multidão em Jerusalém, Atos 2,39, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa é para vocês e para os filhos de vocês. É por isso que os presbiterianos batizam seus filhos. Porque os presbiterianos eles creem na aliança de Deus com a sua família. Deus ele não trata com pessoas individuais, ele trata com famílias. As promessas de Deus são para as famílias. De novo, por isso a importância do casal ser crente e educar os seus filhos na fé. Lá em Atos 16, em Atos 10, primeiro, nós vemos que Cornélio e a sua família foram batizados. Família inteira batizada no mesmo dia. Atos 16, isso em Atos 10. Atos 16, mais 2 exemplos. Lídia e a sua família batizados. O carcereiro que quase se suicidou, ele ouve a palavra de Deus pela boca de Paulo e Silas. Se convertem e são batizados. Pela graça de Deus, meus irmãos, Noé e sua família, eles foram salvos da morte no meio daquele mundo mau. Irmãos, nós também vivemos num mundo mau. Nós vemos a maldade ao nosso redor. E se a sua família, você e sua família, estão nos caminhos do Senhor, é pela graça dele. Ele nos libertou das trevas, desse mundo mau. Imagina se você não fosse convertido, onde é que você estaria?
o que você estaria fazendo agora? Com quem você estaria? Nós somos muito maus, meus irmãos, mas Deus nos amou apesar de nós, nos deu o seu Filho e o seu Filho morreu por nós. Por isso, eu concluo dizendo o seguinte: se você que me ouve foi salvo por Deus, foi convertido pelo Espírito Santo, a sua atitude é uma atitude, em primeiro lugar, de gratidão. Agradeça. Agradeça a Deus. Porque você e eu, nós não somos nada. Somos maus. Você que é motorista, quando alguém te fecha, qual que é a sua reação? No mínimo você fica bravo. E vai dizer que você nunca falou alguma coisa que você não deveria falar. Ou ao menos pensou. Valtinho riu, né? Quem dirige todo dia, você leva aquela fechada. Ao menos se você pensou, já pecou. Ah, mas eu não falo. Pensou, pecou. Então você é mau, eu sou mau. E Deus, assim, mesmo assim, Ele nos amou, apesar da nossa maldade. E deu o Filho dele para morrer por nós. Lembra do juízo que veio sobre a terra? A destruição, o dilúvio? O juízo não veio para a gente, veio para o Filho de Deus. Então agradeça. Louve a Deus, louve ao Senhor pela sua salvação. E proclame. Foi o que a gente leu lá em 1 Pedro 2, e o que a gente viu que acontecia com Noé. Noé era pregador. Ele falava para as pessoas: Deus vai mandar justiça sobre essa terra. Deus vai acabar, vai mandar um dilúvio. Ninguém ouviu. Proclame, fale do amor de Deus, fale da justiça de Deus. Fale o seguinte: a gente fala do amor de Deus, mas a gente também às vezes se esquece de falar da justiça de Deus. Porque Deus é amor, sim, mas Deus é justo. E Ele vai condenar aqueles que não o seguirem. Ele é justo. Então fale disso. Se você foi salvo por Deus, faça isso. Mas talvez alguém aqui não tenha sido salvo ainda. Talvez alguns aqui estejam como aqueles homens da antiguidade, vivendo na maldade, fazendo coisas erradas, falando o que não deve, pensando o que não deve. Talvez você tenha pensamentos horríveis na sua cabeça. Talvez você tenha uma língua venenosa. Talvez você use a sua boca somente para reclamar, para criticar, para amaldiçoar, para falar da vida dos outros, para fazer fofoca. Talvez você use as suas mãos e os seus pés para fazer maldade. Se esse é o seu caso, Deus, Ele está falando com você nessa noite. Deus está te chamando ao arrependimento. Assim como Noé falou àqueles homens do passado, Deus, Ele fala através de nós aqui para você hoje. Se houver alguém aqui, alguém que me ouve, arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados e confie somente no Filho de Deus, em Jesus. Olhe para Ele e nele você tem esperança. Por pior que seja a sua vida, por mais maldade que você já tenha feito, por pior que seja a sua boca, por piores que sejam seus pensamentos, arrependa-se e olhe para Cristo. Confie naquilo que Ele fez por você na cruz. E você vai ter uma vida nova. Você não vai ser mais destruído. Você será salvo. Salvo da destruição, não numa arca de tábuas, mas na arca celestial, no céu do Senhor. Que Ele nos abençoe, meus irmãos, que possamos receber o Evangelho nos nossos corações.